Cortou aqui, voltei. E queria passar para vocês para compartilhar, para que ao vivo nós pudéssemos conversar sobre estas coisas, porque eu tenho algo muito forte e não é para alarmar de uma forma que venha causar pânico, mas existe uma necessidade muito grande de nós, como cristãos, nós, como protestantes da palavra de Deus, conhecedores do Evangelho, que dizemos que vivemos uma vida com Cristo, é necessário com que nós venhamos a acordar deste sono que nós estamos. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E muitos são os que estão desapercebidos. Os próprios irmãos da fé, brigando com os irmãos da fé. Aqueles que se dizem professar o mesmo evangelho, a mesma fé, discutindo com o irmão da mesma fé. Parece, entre aspas, e alguém vai achar que eu estou louco em dizer isso, mas parece que está voltando ao tempo da Torre de Babel. Porque já não há mais entendimento sobre o povo cristão. Uns dizem uma coisa e outro diz outra, e daqui a um pouco surge alguém falando mal e criticando, principalmente nesta época de pandemia, aparece alguém criticando aquela pessoa porque ele abriu o culto, e o outro que abriu o culto e abriu a igreja para recepcionar as suas ovelhas e os fiéis, critica aquele que fechou as igrejas porque temeu o vírus. E há uma desconformidade tamanha e há um afrontamento tamanho de que nós começamos a olhar, aquele que tem a palavra como base começa a olhar e começa a desconhecer esse tipo de evangelho. E isso acaba sendo, eu vou usar um termo técnico aqui, jornalístico, isso acaba sendo um desserviço ao cristianismo. E esse sonho que Deus veio me dar foi uma forma de alerta. Porque muitos estão achando que ainda está um pouco longe a volta de Cristo. Mas pode ser que este teu longe seja muito longe. Mas que na verdade está muito mais perto do que você imagina a volta de Cristo. Está muito mais perto a volta de Cristo. E você discutindo, contendendo, se irando, se revoltando, magoando, se entristecendo, deixando o inimigo trabalhar na sua mente, no seu raciocínio, no seu psique, deixando o inimigo lançar setas, dados inflamados, não luta, não repreende, não ora, não busca, não clama, simplesmente vive uma vida light, achando que Deus é só um amuleto que vai te salvar e te livrar no momento em que você está de aflição e necessita. Mas a fé cristã, ela é um exercício diário de devoção a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E esse exercício, ele se chama negar-se a si mesmo. Esse exercício, ele é um exercício de despojo. Esse exercício é um exercício de deixar tudo que é seu, tudo que é eu, para trás e jogar fora. É um exercício diário de renúncia. Se o evangelho que você está vivendo não é o evangelho de renúncia, mas é um evangelho que permite que você viva na presença de Deus, com os teus desejos, com as suas concupiscências, com as suas vontades e com os seus prazeres intocáveis, então este evangelho que lhe apresentaram é errado. Este evangelho que lhe apresentaram é um anátema. Esse evangelho que lhe apresentaram é um evangelho profano. Esse evangelho que te apresentaram é o evangelho mentiroso. É um evangelho que não te leva para Cristo.
É o evangelho que te ensina a barganhar com Cristo para receber o que ele tem para lhe dar. Você está igual àqueles leprosos que vieram, foram curados e foram embora e só um retornou para poder agradecer ao Senhor. Esse evangelho que te ensinaram, de um evangelho onde você não tem que se despojar do seu desejo de marcar o seu corpo com tatuagens ou etc., de colocar adornos como piercings, brincos e etc. e tal. E este evangelho que te ensinaram a que não tem problema de você ferir o teu corpo porque ele é o templo do Espírito, mas não tem problema porque Deus entende. Aí você tatua Jesus, tatua o Senhor é meu pastor, tatua um monte de coisas com versículos bíblicos, etc. e tal, para dizer que é de Deus, que Deus permite porque é dele, é para glorificar o nome dele. Não, a palavra é clara, verdadeira e fiel. Esse evangelho que você está vivendo é errado, e Deus me levantou para trazer para você uma palavra de arrependimento. Ou você se arrepende, ou o arrebatamento acontece e você vai ficar olhando a igreja subir, e você vai ficar na terra para provar do gosto amargo do fel da tribulação. Acorda, desperta. Eu estou sendo e vou ser aquela voz daqueles que saíram às ruas gritando, aí vem o noivo. E eu estou gritando, aí vem o noivo. É tempo de se preparar. Vai correndo e compra o azeite antes que o noivo chegue, e não dá tempo de você sentar na mesa para cear com o noivo. Há tempo agora, agora é o tempo de você parar, voltar atrás, reconhecer o teu erro, conhecer o verdadeiro evangelho e viver com Cristo, seguir a Cristo, se entregar a Cristo para viver por ele e para ele, não para os teus desejos, porque Cristo diz, vinde a mim, vós que estáis fracos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz, eu irei adiante de vós. Ei, é ele que vai na sua frente, não é você que vai na frente dele, é ele que vai na tua frente, impedindo que você tropece ou que o mal lhe suceda. Não você vai à frente dele, e quando o mal lhe sucede, você vem ao encontro dele e busca ele para que ele possa te livrar. Não, ele vai na tua frente. O evangelho que você tem vivido hoje é o evangelho onde você vai à frente e quando o problema acontece, você olha para trás dizendo, pô Jesus, por que o Senhor permitiu que isso fosse feito? Mas é que é porque você estava à frente e Jesus estava lá atrás. Deixa ele tomar a frente da sua vida. Joga fora esse teu desejo. Joga fora essa tua vontade. Joga fora essa sua concupiscência. Renuncia hoje, porque Jesus está voltando. E é mais breve que você imagina. A trombeta vai soar. E você vai ficar surpreendido, olhando de baixo para cima e vendo o povo subindo. E vai lhe causar remorso. E eu digo mais, muitos serão como Judas, sairá para morrer, pelo remorso de não ter ouvido a voz dos profetas que clamavam a verdade, dizendo, aí vem o noivo. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque o reino de Cristo é chegado. Chegou o tempo. Ou você é prudente, ou você é louca. Ou você fica desferindo palavras à torto e direito, brigando com o ministério, falando mal de pastor, uns dos outros, e praticando este evangelho nojento, esse evangelho profano, esse evangelho escarnecedor, esse evangelho de anátema. E prova do gosto amargo, do fel, da grande tribulação. Ou você para agora, se arrepende agora e vigia com a tua boca e se une em fé e em verdade para adorar a Deus em espírito. Esse é o tempo. Chegou o tempo. Não há mais tempo de brincar e de viver esta vida desgovernada. É tempo de endireitar os seus caminhos. É tempo de posicionar a sua vida na palavra de Deus. A Bíblia diz
Examinai as Escrituras e cuidarei delas, porque vós herdareis o reino dos céus. É tempo. Esse é o tempo. E essa mensagem é para causar temor, é para tremer você por dentro. Porque eu lhe afirmo, algo de muito pior ainda vai acontecer. E os sinais aumentarão. E esse vírus não vai ficar só nessa mornidão que ele está, não. Aguarde o tempo, porque o que Deus preparou para despertar a nação é muito maior do que está acontecendo agora. E se você não é capaz de acordar e despertar com esses acontecimentos agora, eu não sei nos próximos que virão se você acordará. Acorde agora. Não é mais tempo de você ficar brincando. Não é mais tempo de você ficar cochilando. É tempo de você acordar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E as pregações dos templos precisam ser modificadas. O Senhor me revelou que os templos precisam modificar as suas pregações. E os líderes precisam começar a voltar a pregar o evangelho de salvação. Muitos líderes que têm pregado um evangelho de facilidade, que têm oferecido em troca de milagre alguns utensílios para dizer que Deus cura. O Espírito de Deus me disse, este tempo vai acabar, e se não mudar, não vai subir no arrebatamento, e não adianta questionar, milagres aconteceram, e coisas grandes foram vistas, porque não será levado em conta. Muda a sua forma de transmitir o Evangelho, porque o Evangelho precisa ser transmitido de sua forma genuína, não por barganha, mas por desejo de se encontrar com aquele que nos criou. Precisamos voltar a ter o desejo, o amor incontrolável, daquela ânsia de nos encontrarmos com o nosso Criador. Ficamos mais preocupados em adquirir status, em adquirir posição socioeconômica, em adquirir conhecimento, em ser conhecido em vários lugares e ter agendas abertas para todos os lugares. Ficamos mais preocupados a ser vistos pelos homens como homens de fé, homens fervorosos, homens valentes, homens de oração, e nos despreocupamos em sermos vistos por Deus e nos despreocupamos de zelar pela nossa salvação e olhar para dentro de nós e temos o desejo de ter feito a manutenção do desejo constante de nos encontrarmos com o nosso Criador novamente. Ansiamos muitas coisas, mas uma das coisas que paramos de ansiar e desejar é a volta de Cristo. É nos encontrarmos novamente com o nosso Criador. Acorda, desperta, porque a salvação veio por meio da graça, era para os gentios e nos alcançou. E Cristo hoje me alerta e te alerta, põe a tua vida em retidão e saia dessa vida de mentira, desse evangelho de mentira que você tem vivido. E vem para o evangelho genuíno e verdadeiro, que é o evangelho de renúncia. Se o evangelho não produzir mudança de vida em você, reveja os teus caminhos na presença de Deus, porque Ele precisa te mudar, Ele precisa te transformar, Ele precisa te moldar, e você precisa sair diferente depois de conhecer o Evangelho. E conhecer o Evangelho não é fazer uma teologia ou ler um capítulo apenas da Bíblia, ou uma vez só você ler ela num total como se fosse um livro de Gênesis, Apocalipse. Conhecer o Evangelho é o que diz em Salmos 1, é meditar na palavra de Deus. Aí sim, você será mais do que feliz, bem-aventurado. Deus abençoe a tua vida e eu espero que você possa ser despertado por isso. Eu espero que os cristãos possam recobrar a consciência e expulsar o maligno no meio de vós e repreender esse espírito maligno de divisão que pairou no meio da igreja. Esse espírito maligno que veio no meio da igreja para trazer discussão entre líderes, membros e professantes da mesma fé.
e que nós possamos nos unir em uma fé, orando a Deus. Não estou pregando a unificação, eu estou dizendo de fé, dos que professam a mesma fé, que estão praticando erradamente o Evangelho e sem compreender verdadeiramente as Escrituras, contendem com os seus próprios irmãos, mesmo que isso já havera de ter acontecido antigamente. Mas da mesma forma como que naquela época Lucas recobrou a consciência e outros discípulos que não concordavam com algumas outras situações recobraram a consciência e entenderam que o evangelho precisava crescer, ser difundido e ser espalhado por toda a nação. E assim eles o fizeram, e por humildade eles aceitaram cada forma que algum praticava aquele evangelho. Assim eu falo para você, pratica o evangelho genuíno e verdadeiro, e eu tenho a certeza que o Espírito de Deus vai colocar pessoas do teu lado e vai unir pessoas da mesma fé para clamar a Deus, para que nós possamos então nos encontrarmos com Cristo. Para que a igreja precisa retornar a ter aquele desejo de se encontrar com Cristo. Chega dessa pregação de prosperidade, chega dessa pregação de enriquecimento, chega dessa pregação de que Deus vai te enriquecer, porque aquele que busca de Deus só nesta terra é comparado com o mais vazio homem. Nós precisamos parar de ficar buscando tesouro para poder juntar nessa terra, e precisamos começar a buscar a presença de Deus sobre nós, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, e essas demais coisas são as nossas necessidades. E se Deus dá a comida para os pássaros, e se Deus veste os lírios do campo, e se Ele sabe dar boas dádivas para os vossos filhos, você acha que Ele não vai nos sustentar? Busca a Deus de todo o teu coração, em primeiro lugar, a sua justiça e o teu reino, e Ele vai acrescentar o que você precisa na tua vida. Tua empresa vai dar certo, teu negócio vai dar certo, tua família vai dar certo, tua igreja vai dar certo, mas se Cristo for o centro da busca na sua vida, se você buscar a Ele, só a Ele, mais nada. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e vigiemos, porque breve está o soar da trombeta sobre os céus a acontecer, e a igreja ser transladada desta terra no arrebatamento. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.